Olá, eu sou Raíssa Efren, sou professora de História, de Filosofia e de Sociologia. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo, tá? E como primeiro vídeo, óbvio que vai ser um vídeo de introdução, né? Vamos abrir os caminhos com um vídeo de introdução aos estudos historiográficos. Daqui a pouco eu vou fazer a troca da câmera, né, pra gente jogar, pra acompanhar a tela do computador, mas enquanto eu não faço isso, presta atenção aqui rapidinho. Pra gente entender o que é a história, nós precisamos compreender o que é o fazer historiográfico, tá? E como é que se pensa historicamente o mundo. Então, Lucien Febvre, ele disse que a história é a ciência do homem no tempo. A história é a ciência do homem no tempo. O que isso significa? Que para ter história, nós precisamos de agentes históricos, né, do ser humano, nós precisamos de tempo e de espaço. Então, o historiador, além de se debruçar sobre as fontes do passado, ele também ressignifica a própria ciência histórica, tá? O que isso quer dizer? Que o cara que fazia historiografia lá no século XIX, no século XX, com Augusto Comte, por exemplo, não é o mesmo cara que faz ciência hoje, que faz historiografia hoje no século XXI. Ao menos não deveria ser, né? Porque a teoria e a metodologia se transformaram ao longo do tempo, né? O que é que eu preciso para ter ciência? Teoria e método. E a história tem os dois. A história é, portanto, ciência. Nós temos uma teoria historiográfica, nós temos uma metodologia própria, tá? E nós estudamos a influência do ser humano na sociedade. Então, hoje nós vamos fazer uma linha do tempo, tá? Para você compreender onde é pré-história, onde é a Idade Antiga, onde é Grécia, onde é Roma. Porque não adianta você abrir um livro sobre pirâmides do Egito, sobre os quadros de Da Vinci, se você não entender em que momento histórico Da Vinci está. Se você não compreender como a sociedade influenciou nas obras do Da Vinci, né? Não adianta você ler Maquiavel sem saber qual era o contexto político que o Maquiavel estava, por exemplo. Então, a prova de história do Enem, assim como qualquer prova de história, não é uma prova decoreba. Não é como os seus pais diziam, abre o livro, lê, decora aquilo ali e faz a prova. Não. O Enem é uma prova de caráter social. O Enem quer saber como o que aconteceu no Brasil em 1600, 1700 influencia no Brasil de hoje. Quais as consequências da escravidão para os negros e as negras hoje, né, no Brasil. Como é que as grandes navegações influenciaram na economia mundial? Como aquela sociedade do período, não sei, de Rousseau, recebeu o seu contrato social? Como a sociedade reagiu à influência daquele homem dentro daquele tempo e dentro daquele espaço? É isso que o Enem quer saber. Consequências sociais, consequências econômicas, consequências políticas. Ele não quer que você decore quem foi Rousseau, mas que você compreenda como o contrato social de Thomas Hobbes representava o período absolutista, por exemplo. Então vamos fazer agora a nossa linha do tempo, tá? Para você entender o caminhar da historiografia, para você entender onde é a pré-história, onde é a Idade Antiga, e assim você consegue se situar no tempo e no espaço da história e se preparar para a sua prova. Vamos nessa? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, a prova de Enem, ela é uma prova de ciências humanas, ok? Ela não é uma prova de disciplina, então é muito difícil, às vezes é até impossível, você conseguir distinguir naquela questão se ela é uma questão de história, se ela é uma questão de filosofia, se ela é uma questão de sociologia. Porque você vê lá a sociedade e tal, mas o texto é de um filósofo, tá? Tá falando de uma conjuntura histórica. Então a prova do Enem não é uma prova de disciplina, feito você tem o SSA da UPE, que tem uma prova de história, que tem uma prova de filosofia. Não. O Enem é uma prova de ciências humanas, certo? Então você estuda o bloco ciências humanas. Você tem que compreender como é que aquele filósofo se encontra dentro da história, em que momento histórico tal sociólogo começou a escrever, e por aí vai. Beleza? Então vamos começar aqui. Começamos por pré-história, certo? E eu quero que você me diga o prefixo pré. O que é que ele significa? Antes de, certo? Então, se eu falo em pré-história, eu falo de antes da história. Ou seja, para o Enem, para essa cronologia que é antiquada, que a gente não deveria mais usar, mas enfim, ainda é utilizada, nós temos o momento antes da história, que seria a pré-história, e nós temos o início da história com a Idade Antiga. Correto? Então vamos lá. Idade Antiga. E o que é que configura essa transição de pré-história para a Idade Antiga? Porque se eu tenho um momento antes da história e depois eu tenho história, alguma coisa aconteceu para que a pré-história se transformasse em história, correto? Então nós temos dois fatores que vão marcar essa transição, tá? O primeiro é a invenção da escrita e o segundo é a descoberta da agricultura.
E por que esses dois? Bom, para a historiografia, a escrita é o que vai marcar o início da história, certo? E também a agricultura. Por que a agricultura? Preste atenção. Nós tínhamos majoritariamente povos nômades, povos que não permaneciam muito tempo no mesmo espaço, povos que precisavam caçar, que precisavam buscar um novo lugar para morar, quando a comida acabava, quando a condição climática não estava boa, enfim. A partir do momento, de maneira resumida e grosseira, quando aquela galera percebe que plantando a sementinha vai ali crescer um fruto, que eles não precisam mais viajar constantemente, essas pessoas começam a se tornar sedentárias. Elas permanecem no mesmo espaço por mais. Então, a partir do momento que essas sociedades começam a se agrupar em torno da agricultura, né, as primeiras civilizações estavam em torno dos rios, né, o Tigre, o Eufrates, o Rio Nilo, e por aí vai. Ao se tornar sedentárias, essas pessoas se reproduzem mais, né, começam a aumentar os seus grupos sociais, começam a se formar as primeiras polis, as primeiras cidades, e aí nós temos já agrupamentos mais concretos, né, de sociedades como a gente mais ou menos conhece hoje. Então, o início da história começa com a invenção da escrita e com a descoberta da agricultura. Tá? Dentro da Idade Antiga, nós podemos fazer essa divisão em dois períodos. A Idade Antiga Oriental e a Idade Antiga Ocidental. Quais são os locais que se encontram dentro da Idade Antiga Oriental? Mesopotâmia e Egito. Mesopotâmia e Egito. E dentro da Idade Antiga Ocidental nós temos Grécia e Roma, certo? Então, quando você estudar dentro de filosofia Sócrates, Platão, Aristóteles, os filósofos gregos, Grécia Antiga se encontra aqui, ó, Idade Antiga, tá? Imediatamente após pré-história. Depois de Idade Antiga, nós vamos para onde, minha gente? Idade Média. Então, essa está começando a se configurar aqui a nossa linha do tempo, certo? E o que é que configura ali, por exemplo, dentro da Idade Média? Nós temos uma divisão em Alta e Baixa Idade Média, certo? E vai do século V ao século XV. Joia? E o que é que nós temos dentro da Idade Média? Nós temos a Igreja Católica, nós temos o feudalismo, temos também as cruzadas. Na Baixa Idade Média nós temos a Santa Inquisição. E nós temos o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é o Renascimento Cultural. E aqui em Renascimento Cultural, minha gente, é onde se encontra as tartarugas ninja, né? O Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio, o Michelangelo e o Donatello. Então, esse momento de renascimento, que aconteceu principalmente na Itália, vai marcar a transição para a Idade Moderna. E o que é que gerou a queda do Renascimento? As grandes navegações, tá? Por quê? Dentro do Renascimento, dentro da Itália, o comércio maior era o Mediterrâneo, né? Aquele marzinho entre a África, o norte da África e o sul da Europa, que leva ali para o Oriente Médio. Com as grandes navegações, essa economia passa para o Atlântico, tá? Claro que esse não é o único motivo, mas enfim. Então, as grandes navegações se encontram aqui, ó, Idade Moderna, certo? O que é que nós temos mais na Idade Moderna? Nós temos também a Revolução Industrial. Isso aqui não está em ordem cronológica na Idade Moderna, tá? Nós temos as grandes navegações, Revolução Industrial. Nós temos também Reforma Protestante. Tudo isso dentro da Idade Moderna, tá? O que é que nós temos também? Nós temos o final da Idade Moderna, que é marcado pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela marca a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, tá? Na Idade Moderna, com as grandes navegações, a gente já começa aqui a estudar a história do Brasil, certo? Porque com as grandes navegações é quando Portugal e Espanha vêm aqui para a América. Então, a história do Brasil entra para o Enem em Idade Moderna, porque essa linha do tempo é europeia, tá? É a história da Europa. E o momento em que estamos hoje, que é a Idade Contemporânea, certo? Vamos fazer uma segunda linha do tempo aqui embaixo com a história do Brasil. Lembrando que, para o Enem, na linha do tempo europeia, a história do Brasil começa na Idade Moderna, tá? Então, nós temos a pré-história do Brasil, da mesma maneira como nós temos a pré-história mundial, nós temos a pré-história do Brasil, tá? Que se refere ao momento do Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, nós temos a pré-história.
Então, quando o seu livro didático, por exemplo, fala de Brasil colônia, fala de independência do Brasil, tecnicamente não é um termo correto, porque não existia o conceito de Brasil, né? Existia o conceito de América Portuguesa, assim como havia América Inglesa e América Espanhola. A gente só fala de Brasil enquanto país, obviamente, após a independência. Se antes da independência não havia país independente, era América Portuguesa, não era Brasil colônia, tá? Com a independência, com o surgimento de uma nação chamada Brasil, aí a gente começa a falar da história do Brasil, tá? Então, depois de pré-história, não vem Brasil colônia, vem América Portuguesa, tá? Então, aqui em América Portuguesa, nós falamos, por exemplo, de capitanias hereditárias. Nós falamos também aqui de escambo. Nós falamos aqui de escravidão indígena. Nós falamos de escravidão africana. Dentro de América Portuguesa, a gente também tem aqui ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, tá? Com a independência da América Portuguesa, nós entramos aonde? Brasil Império. Certo? Então, essa se configura como a linha do tempo da história do Brasil. Primeiro, nós temos a pré-história, né, que é a presença dos indígenas antes da invasão, não é descobrimento do Brasil. Antes da invasão portuguesa, antes da conquista, descobrimento não, tá? Nós falamos de América Portuguesa, que é o que os livros trazem como Brasil Colônia. Nós falamos de Brasil e nós falamos também de Brasil República. Certo? Brasil República. Então, obviamente, eu não vou me aprofundar na história do Brasil nessa linha do tempo, tá? Mas para você ter uma ideia cronológica de como funcionam as coisas. Então, essa foi a nossa introdução aos estudos históricos, certo? Espero que tenha lhe ajudado. E eu sou nova nisso, mas eu ouvi dizer que eu tenho que pedir para você deixar o like, porque isso vai me ajudar de alguma maneira, tá? Agora, principalmente, compartilhe o vídeo com quem vai fazer o Enem contigo, né? Porque guardar o conhecimento só para você é até pecado. Conhecimento é uma coisa que se compartilha. Então, vamos juntas e juntos construir um pensamento crítico, né? Pensar criticamente, filosoficamente e se preparar para essa prova. Muito sucesso, beijos e até o próximo vídeo.